Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com cada um aqui neste lugar, nesta noite. Vamos ficar em pé. Abra suas Bíblias em Romanos 8. Romanos 8, versículo 24 e 25. Diz a palavra do Senhor: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluias. Esta é a palavra do Senhor, para que tenhamos esperança. E a nossa esperança é viva, é o nosso Senhor Jesus. Ele é quem temos esperado, né? E continuaremos esperando pelo nosso Senhor, porque Ele prometeu que Ele vai voltar. Ele veio a primeira vez humildemente, mas Ele vai retornar aqui pela segunda vez em majestade e glória, com poder, para buscar a sua igreja, o seu povo. Nós que estamos aqui neste lugar, nessa noite que nos reunimos para celebrar o Senhor, nós somos o povo dEle. Nós temos prazer em ser chamados povo exclusivo de Deus. Aleluias. Fecha os teus olhos. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Aleluias. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia. Sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. E é o Senhor que nós temos esperado. Tu és, Jesus, a nossa esperança. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Ó Deus, quando oramos, falamos contigo, Deus. Mas quando lemos a Tua palavra, nós ouvimos o Senhor falar conosco. E que seja assim uma realidade, Senhor. Toca, Senhor, cada coração aqui nesta noite. Move, Senhor, em nosso meio com poder e graça. Traga, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor tem para cada um aqui nesta noite. Deus, em nome de Jesus, que não saiamos daqui, Senhor, da forma que entramos, mas saiamos cheios do Teu Espírito Santo. Renovados no Senhor. Mente e coração renovados no Senhor. Um espírito reto e inabalável. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Os cometidos nesse dia, sejam eles pensamentos, sejam eles atitudes, palavras, comportamentos. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajude a perdoar, Senhor. Nós precisamos, Senhor, aprender a perdoar. Não só receber o Teu perdão, Deus, mas aprender a perdoar. E sermos livres, Senhor. Sermos livres para viver, Senhor, em novidade de vida. E viver uma vida, Senhor, na individualidade, buscando o Senhor, buscando a Tua presença. Não somente em um culto, Senhor. Não somente no culto de quarta, no culto de sexta, no culto de domingo, de sábado, não. Que nós tenhamos, Senhor, o desejo no nosso coração de invocar o Teu nome, de buscar a Tua presença dia a dia na nossa vida, Senhor. Lá no nosso individual, na nossa casa, Senhor, onde estivermos no dia a dia. Que tenhamos esse desejo no coração de conhecer-Te mais e viver pro louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, faça isso, pois precisamos, Senhor. Precisamos Te buscar, precisamos nos render cada dia mais ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro nesta noite. Eu peço que o Senhor, que o favor do Senhor esteja sobre cada um aqui neste lugar, nesta noite, sobre as nossas vidas, Senhor. O Teu favor, Senhor. Em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo.
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. E se eu passar, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
descansar. meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias. Glória a Deus, em teus braços é o nosso descanso, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos acolher, por nos pegar em teus braços. E nós declaramos que rendido estamos, rendido estou. Aleluias, aleluias, aleluias. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, Purifica, Senhor, o nosso coração. meu coração. Que nós andemos em tudo Que eu ande, o que tu tens para nós. tu tens pra mim. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Cante ao Senhor. Renda-se a Ele nesta noite. Rendido estou. Eu sou teu e tu és Minha vida. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis-me aqui. Será que você pode cantar? Rendido estou.
Abra os teus lábios e declare que você está rendido a Ele. Ele está aqui. Esqueça quem está do seu lado, esqueça os seus problemas. Adore ao Senhor, porque enquanto você o adora, Ele resolve tudo o que você precisa. O louvor é assim. É a arma de vitória. Enquanto você louva, o Senhor trabalha. Enquanto você ergue as suas mãos e louva, o seu Deus está trabalhando. Aleluia! Possamos permitir que o Senhor faça em nós o teu querer. Nos ajude, Senhor, no dia a dia, a desapegar das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, das circunstâncias. E todo dia, Senhor, lembrar na nossa mente, colocar isso à tona. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus, Senhor, daqueles que pertencem à minha parentela. Alcança com salvação aqueles que estão perdidos, Senhor. Renova a nossa vida em Ti. Enche-nos da Tua graça, Senhor. Porque aquilo que é o favor é merecido do Senhor e que é a única coisa que nos basta. Enche as nossas vidas dia a dia com a Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça a Tua vontade na nossa vida, neste lugar. Todos os dias, Senhor. Traga isso à nossa mente. Revela isso a nós. Que seja feita a sua vontade, e não a minha e não a nossa, mas a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por esse período em que tivemos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus que o Senhor continue falando aos nossos corações, através da palavra, para o louvor, honra e glória do Teu nome. Leva a nossa mente cativa ao Senhor, Pai. Nós colocamos também aqui diante do Senhor todos esses pedidos, Pai, de oração. Pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus que o Senhor venha atender a cada um deles segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra fala que é o Senhor que abre portas, que é o Senhor que fecha portas. Então abre as portas que precisam ser abertas, fecha aquelas que precisam ser fechadas, Pai, em nome de Jesus.
mas que haja um mover do Senhor sobre a tua igreja, Pai. Que a gente possa experimentar esse mover do Senhor nas nossas vidas, é o que nós pedimos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. E aí a gente vai passar então para o momento de dízimos e ofertas. E como eu tenho falado, sempre Salmo 116, versículo 12. Uma hora a gente vai decorar esse Salmo 116, versículo 12, que diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Eu vi a bondade do Senhor hoje, no finalzinho dessa tarde, antes de vir para cá. Uma irmã, ela esteve comigo lá na igreja, lá no castelo, e ela chegou lá mais por volta de umas 4 horas da tarde, toda sorridente, falando de algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela. E ela falou então que agora ela é pré-diabética, e ela descobriu isso, mas apesar disso ela estava muito contente, muito feliz. Até ela recebeu uma ligação que aconteceu lá na igreja mesmo. Ela tem 3 filhos, e eles são todos os 3 têm mais de 30 anos. O filho mais velho dela, que deve estar aí por volta dos seus 38 anos, ele já tem 20 anos que ele teve então um surto, e aí ele é medicado, e aí ele tem que ter todo um cuidado. E aí ela recebeu uma ligação, o filho dela do meio foi para Maceió, de férias, a passeio, e teve um surto lá. E aí, a hora que ela estava lá na igreja, ela recebeu essa ligação. Ele já tinha surtado uma vez aqui em Belo Horizonte, foi algo muito complicado. Então, ela tinha sempre muito receio com relação a esse filho. E aí, então, ela recebeu essa ligação, e quando ele surta, precisa de uma intervenção, porque senão ele realmente começa a quebrar todo lugar. E ele estava num hotel lá em Maceió. E ele estava surtado, começou o surto dele no domingo. E aí ela chegou feliz. E aí começou a chorar lá na igreja, a hora que recebeu a ligação. Nós fizemos então uma oração. E aí na oração nós pedimos então que o Senhor trouxesse lucidez para ele, porque o voo dele, ele iria voltar só no domingo. E a pessoa que estava com ele antecipou o voo nesse surto dele. Ela pegou e antecipou o voo dela para amanhã, e aí o dele ficou para domingo. Como é que uma pessoa surtada ficaria lá? Então a gente pediu para Deus estar trazendo lucidez para ele. Eu entrei em contato com essa pessoa que estava com ele lá, pedi para ele ir até o hotel onde que eles estavam e de lá me ligar. Só que ele não me retornou a ligação. E a gente continuou orando. E antes de vir para cá, né, antes de eu vir aqui para a igreja, ela recebeu uma mensagem, então, que o filho dela teve esse período de lucidez que a gente pediu ali na oração. Foi até o aeroporto para poder transferir a passagem dele, para ele estar voltando amanhã. Amém, glória a Deus. Deus faz coisas maravilhosas no nosso meio. Como que eu posso retribuir todos os benefícios ou toda a bondade de Deus para comigo? Deus é bom, meus irmãos. Por mais que às vezes a gente não entenda, Deus é bom. Eu não sei o que Deus está querendo com isso tudo. Eu sei o que Ele quer com essa situação toda para a minha vida. Não sei para a vida dela, não sei para os filhos dela, né? Eu tive com a filha dela também antes de vir para cá. Tive conversando com a filha dela, que ela teve lá na igreja para buscá-la, porque eu pedi para ir lá, né? Então, tentei contato com ela, e aí ela foi lá para a igreja. E aí eu falei assim: olha, então, eu vou pedir para você cuidar da sua mãe essa noite, porque amanhã ela vai precisar ela precisa descansar muito essa noite. O que Deus tem para a vida delas? Não faço a menor ideia, mas eu sei que Deus tem algo maravilhoso para a vida delas. Mas a gente vai passar por esses vales para a gente poder experimentar essas coisas maravilhosas de Deus. Então a gente começa a ver a bondade de Deus
em todas as coisas, apesar das adversidades, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Eu vou pedir para a Giovana vir aqui e para o Henrique também. Hoje eu pedi 2 salvas, uma para cada um, para você ver. Aí eu virei e falei assim, Senhor, como é que nós vamos fazer? Então um vai ficar de um lado e o outro do outro. E aí então os irmãos vão poder dizimar e ofertar segundo aquilo que o Senhor colocou no coração. E se precisar da maquininha, está aqui. Isso, você vai andar só aqui e você vai andar só do lado de cá, tá bom? Deus abençoe. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Vamos estender as mãos aqui e agradecer ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo coração compassivo que o Senhor tem colocado aí no seu povo. Pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre cada um de nós aqui nessa noite, é o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E eu, em especial, preciso muito da graça e da misericórdia do Senhor para transmitir tudo aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. Então eu peço lucidez e eu peço para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém. Obrigado, Henrique, obrigado, Giovana. Gostaram da ideia? Foi legal, né? Repartir, né? Foi legal. Então, vamos abrir em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Irmãos, na semana passada a gente leu Isaías capítulo 64, versículo 1, 2 e 3. E eu tenho um desejo muito grande de experimentar um derramar do Espírito Santo do Senhor sobre a igreja. Eu há anos me recordo que no início dos anos 2000, quando eu fazia parte ali da mocidade, da liderança da mocidade, então os pastores da mocidade eram o pastor Gustavo Bessa, marido da Ana Paula Valadão, e o pastor Leozão, lá do Castelo. Então, eles eram os pastores ali da mocidade, e teve uma época que tinha relógio de oração, e aí então eram distribuídos, o relógio de oração era distribuído entre os ministérios, e a mocidade, na ocasião, ficou responsável por estar orando entre 1 e 2 da manhã. E a gente ia então lá para a igreja, por volta de 1 hora, ficava orando de 1 até as 2. E nessa ocasião, na verdade, acredito que deve ter sido em 2002 que isso aconteceu, o pastor Gustavo reuniu a gente, a liderança, né, eram várias pessoas ali, tinha o Luiz Felipe, né, tinha a Patrícia, tinha o Weber, tinha o Júnior que hoje está lá em Brasília, é capelão do Exército. E a gente então fez uma roda ali, começamos a orar, e o pastor Gustavo perguntou qual que era o desejo do nosso coração. E começou comigo. E aí ele virou e falou assim, qual que é o desejo do seu coração? Nós estamos aqui reunidos para orar. E aí a gente precisa saber qual que é o desejo do seu coração, para a gente orar e pedir aquilo que você está querendo. E aí eu virei e falei assim, pastor, eu quero
ver paralítico andar, cego enxergar. Eu quero ver o agir de Deus, um derramar do Espírito Santo. Assim, esse é o maior desejo do meu coração, que eu já tenho desde quando eu converti. Eu quero ver essas coisas. Eu não quero nem ser eu o instrumento nas mãos do Senhor, não, mas eu quero estar presente quando isso tudo acontecer. Então eu tenho esse desejo no coração há muito tempo, né? Aí estou falando de 2002, né? Mas já vem desde antes, né? Então tem pelo menos aí 2 décadas que eu tenho esse desejo e oro por isso, e peço ao Senhor essas coisas. E esse ano, de forma mais intensa, eu tenho pedido muito isso ao Senhor, muito, muito. Eu quero ver, eu acredito que eu vou ver um derramar do Espírito Santo do Senhor aqui em Toronto e lá no Castelo. E eu oro muito por isso, muito, muito, muito. Essa madrugada mesmo eu estava orando a respeito disso. Eu já falei aqui que geralmente de terça para quarta, né, então eu faço um jejum e coloco então primeiro, Senhor, eu preciso que o Senhor traga cura para a Dona Helena, é uma senhora que eu visito quinzenalmente lá em Sabará, e ela tem uma vida bem difícil, então eu faço essa visita lá e eu peço muito pela vida dela. E a segunda coisa que eu peço é para Deus me dar uma palavra para eu trazer aqui para os irmãos. Aí depois a terceira coisa é pela minha vida, e a quarta coisa é pela igreja. Igreja tanto aqui de Toronto quanto do Castelo, e eu peço esse derramar do Espírito Santo, Senhor. Eu creio que eu vou ver. Eu, igual falei, não preciso nem ser um instrumento, não. O Senhor usa qualquer um, mas eu quero estar do lado vendo. Eu preciso experimentar isso. Eu preciso. Então, quando eu trouxe aquela palavra de Isaías 64 na semana passada, a intenção é a gente realmente ver um rasgar de Deus dos céus e descer sobre esse lugar. Descer de forma sobrenatural. Tenho assistido e lido muita coisa a respeito de avivamento. O desejo do meu coração. É o desejo do meu coração. E eu quero colocar esse mesmo desejo no coração da igreja. Eu quero colocar isso, sim, eu quero ser um instrumento que vai colocar esse desejo e que a gente vai precisar ardentemente ter esse desejo para Deus derramar esse Espírito Santo dele sobre as nossas vidas de uma forma como nunca aconteceu antes. Porque eu creio que a gente vai experimentar esse último derramar do Espírito Santo de Deus. E aí depois vem perseguição e apostasia, e aí Jesus volta. Mas eu creio nisso, eu creio muito nisso. E aí, então, eu quero que os irmãos comprem essa ideia, entendam esse desejo e queiram esse derramar do Espírito Santo. O que acontece é que a gente vê historicamente, porque eu preciso ver como que Deus agiu na história. E estou procurando agora um livro, né? Estou pedindo aí para o pessoal um livro a respeito não do pietismo, mas do avivamento do país de Gales. Quando a gente olha para esses avivamentos, que são esse derramar do Espírito Santo do Senhor, isso transforma toda uma sociedade. O país mais rico do mundo, vocês sabem qual é? O país mais rico do mundo? Suíça. Suíça. Qual que é a capital da Suíça? Genebra. Você sabe o que aconteceu com Genebra? Foi um camarada para lá, para Genebra, ele não queria nem morar ali, não. Ele estava só de passagem, mas os pastores ali pediram muito para ele ficar ali, porque eles queriam fazer que a reforma protestante chegasse ali naquele lugar, e eles estavam tendo muita dificuldade. E aí um tal de João Calvino, não sei se vocês já ouviram falar, João Calvino, tudo que a gente tem de teologia, esse cara é referência. Ele pegou e ficou naquela cidade, e houve um derramar do Espírito Santo através da palavra. E esse derramar do Espírito Santo transformou toda a cidade. A ponto de, quase que 500 anos depois, porque ele é contemporâneo de Lutero, mas ele é alguns anos mais novo, né? Então ele vem um pouquinho depois de Lutero. Então transformou aquela região. E até hoje a Suíça é um país que todo mundo quer morar. Qualidade de vida excepcional, porque alguém resolveu ler a Bíblia e colocar ela em prática. Então houve um derramar do Espírito Santo ali.
Depois veio com John Wesley, tem um avivamento em toda a Europa, e eles experimentaram isso também. País de Gales, e depois Rua Azusa. Não sei se vocês já ouviram falar, então, do avivamento da Rua Azusa. Aconteceu em 1906, lá nos Estados Unidos. Ali na Rua Azusa, houve um derramar do Espírito Santo, tal ponto que vieram 2 homens para cá, para o Brasil, Belém do Pará, e trouxeram esse avivamento aqui para o Brasil no ano de 1911. E eles inauguraram, então, lá em Belém do Pará, uma igreja chamada Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Um chamava Daniel, o outro chamava Gunnar. Então, eram os 2 nomes desses 2 homens que vieram, descendentes lá da Suécia, eram da Suécia. Então, eles eram europeus. E houve esse derramar do Espírito Santo. E aí a gente começa a ver esse despertar que veio acontecendo. Só que quando a gente vai estudar esse despertar, algumas coisas são necessárias para esse despertar. Por isso que eu quero ler, então, Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. De todo o coração. Tudo o que fizerem, façam de todo coração. Como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de todo coração. O que é fazer de todo coração? O que é fazer de todo coração? Porque eu preciso conceituar esse coração. Eu preciso conceituar. Eu preciso entender algumas coisas. E aí eu vou ler mais 2 textos aqui, para a gente trabalhar em cima de Colossenses, tá, gente? Deixa eu até marcar aqui Colossenses. Próximo texto que eu quero ler com os irmãos, Provérbios, capítulo 4. A gente sabe, então, que o livro de Provérbios, capítulo 4, muito provavelmente, tem alguns autores, né, mas o capítulo 4, muito provavelmente, foi escrito por, vocês sabem? Salomão. Salomão, filho do rei Davi. Salomão, que até então a Bíblia nos traz que foi o homem mais sábio que já existiu. Porque foi isso que ele pediu a Deus, sabedoria. Então, aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. Então, a gente precisa, tudo que a gente for fazer lá no Novo Testamento, Paulo falando, e Paulo estava preso quando ele escreveu isso, então ele fala assim: tudo que você fizer, faça de todo o coração. Aqui agora o sábio fala, então, para nós guardarmos o nosso coração. E o terceiro texto que eu quero ler está em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, que a gente sabe, então Jeremias, ele é da época da destruição de Jerusalém, dos muros e do templo. Cerca de 70 anos depois, vem Esdras e reconstrói o templo, e vem Neemias e reconstrói o muro. Então, Jeremias está vivendo num período em que foi destruído. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Está vendo que os 3 textos que eu estou lendo falam com relação ao coração? Então, tudo que eu faço colocando o meu coração. Eu preciso, então, guardar o meu coração, e eu preciso buscar a Deus de todo o coração. Então, tem um coração aí em comum. O que é esse coração? Qual que é o conceito desse coração? Porque eu sei que quando eu falo, vocês entendem. Eu sei, olha, precisa buscar a Deus de todo o coração. Precisa, tudo que você for fazer, você precisa fazer de todo o coração, como se você estivesse fazendo para Deus. Então, eu preciso entender qual que é o conceito desse coração
Porque esse coração aqui, esse coração, a Bíblia também vai falar que ele é o quê? Enganoso. Então eu preciso cuidar do meu coração para que eu não venha me enganar com ele, não venha ser enganado às vezes por ele. E eu preciso buscar Deus de todo o coração. E tudo que eu for fazer, eu tenho que colocar o meu coração nas coisas que eu estou fazendo. E fazer como se eu estivesse fazendo, voltando para Colossenses, para Deus. Quando a gente fala assim, busca a Deus de todo o coração, é tudo que envolve o seu ser, você precisa envolver nisso aí. É o seu racional, é o seu espiritual, é o seu físico. Tudo que envolve o meu ser, todas as áreas da minha vida tem que estar voltadas para Deus. Tudo que eu fizer, faça de todo o coração como para o Senhor. Eu preciso tudo que eu fizer. A gente tem um problema porque, um pouquinho antes da Idade Média, aliás, quando a gente já começa a perceber, já logo lá no início da igreja, por causa da filosofia, começaram a separar. Isso aqui é de Deus, isso aqui como é que fala quando a gente trabalho secular, né? Então isso aqui é secular e isso aqui é de Deus. E aí, desde então, a filosofia vem tentando fazer um dualismo que vem de dois. Então a nossa vida tem duas partes. Então a gente tem a parte espiritual, né, e a gente tem a parte secular. Então quando eu estou na igreja aqui, eu me envolvo de todo o coração. Mas quando eu saio da igreja, que eu estou nos meus afazeres, nos meus negócios, por exemplo, aí é o meu negócio secular que não tem nada a ver com Deus. E aí eu vou precisar jogar de acordo com o jogo. Então se eu tiver que enganar alguém, eu vou enganar. Eu faço tudo pelo dinheiro, né? Tudo para o meu negócio. E aí a gente vai fazendo assim. Nas nossas vidas, a gente vai dividindo dessa forma. E isso é um problema, porque aqui o texto está falando que tudo que eu fizer, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. O que envolve esse tudo? Vamos colocar alguns nomes para esse tudo. Então, quando a gente estiver aqui envolvido aqui na igreja, eu preciso de todo o coração. Tudo que eu fizer aqui tem que ser de todo o coração. Aí, amanhã cedo eu vou trabalhar, e aí quando eu estiver trabalhando, faz parte do tudo, não faz? Então, tudo que eu fizer no meu trabalho tem que ser de todo o coração. Aí eu vou chegar lá na minha casa e vou, sei lá, ver um filme, não é? E aí a hora que eu vou ver um filme, eu tenho que ver o filme que entra nesse tudo, de todo o coração, como se eu estivesse fazendo para Deus. A gente não consegue, muitas vezes, por causa dessa influência filosófica, a gente tem a tendência de separar essas coisas. Você consegue, quando você está vendo um filme, olhar para o lado e ver Jesus do seu lado assistindo esse filme com você? Porque se você não consegue, você precisa começar a ver. Porque eu gosto muito de filme, gente. Eu assisto muito filme. Assisto muito mesmo. E aí eu começo a ver as mensagens, né, ali. Eu viro e falo assim, cara, esse negócio é de Deus. Eu vejo o Avatar, não sei se vocês gostam de Avatar, eu gosto desses filmes, viu, gente? Avatar, como é que é? O Avengers, Guerra Infinita, estou esperando sair Guerra Infinita, e não sai nunca. Eu estou a fim de assistir ele de novo, que eu já assisti no cinema com meu filho. E aí eu viro e falo assim, não, meu filho, olha, porque você viu aquela cena do filme? Então, lembra o que está escrito na Bíblia? Você começa a fazer esses links assim, para te ajudar na sua caminhada. Mas às vezes a gente vai para o cinema e esquece que faz parte desse tudo. Às vezes a gente vai lavar um carro e às vezes a gente esquece que faz parte desse tudo. Às vezes a gente vai pegar esse carro limpinho e vai sair com ele, vai estar no trânsito e esquece que lá no trânsito esse tudo faz parte. Tudo que você fizer, quando você estiver dirigindo, dirija como se você estivesse dirigindo para o Senhor. E é assim que a gente faz, não é? Para quem dirige? É assim mesmo? Não é não, né? Então, está vendo? É complicado. Você sabe por quê? Porque a nossa mente, a gente permitiu que essa filosofia entrasse e fizesse essa distinção. Não, no trânsito, é assim, uma coisa é Deus lá na igreja, na minha oração, outra coisa é eu no trânsito. A gente precisa refletir a imagem de Cristo.
E por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque quando eu olho para os avivamentos e para as histórias de avivamentos, e eu quero esse avivamento, isso me leva, o avivamento só vem, você lembra quando a gente leu lá em Jeremias 29:13? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Se não buscar de todo o coração, você sabe quando é que a gente vai ver o avivamento? Nunca. Porque a gente não está buscando de todo o coração. Só que o de todo o coração tem a ver com tudo, em todas as áreas da nossa vida. Lá na sua casa, com seu cônjuge. Lá na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos. Lá na sua casa, no seu relacionamento com seus pais. Se ele não for Senhor de tudo, ele não é Senhor de nada. Para a gente experimentar um derramar do Espírito Santo, a gente precisa fazer tudo, de todo coração, como se a gente estivesse fazendo para Deus. Esse texto aqui, né, Colossenses 3:23, ele está caminhando comigo desde a semana passada. Porque eu tenho um GC, só que GC não pode reunir mais, né? Então, o que eu fiz? Eu abri, levei o meu GC para a igreja, e falei assim, gente, isso é uma reunião, e quem quiser participar, participe. Então, tem gente que é do GC que participa, e outras pessoas que não eram do GC que estão participando. E aí eu fui falar na semana passada no GC de oração. E aí eu trouxe esse texto aqui. Por quê? Porque tem que estar envolvido todo o meu ser na minha oração. Aí no sábado teve uma reunião com o pessoal do louvor. E aí o líder do louvor chegou e falou assim, Ricardo, você pode abrir? Eu falei assim, posso. Então estava marcado para começar a reunião às 15 horas. E aí eu virei e falei assim, vou abrir exatamente com esse texto, porque eu já estava pedindo desde de madrugada, e o senhor virou e falou assim, então, volta com esse texto. E aí eu fui abrir, então, lá a reunião do GC com esse texto. E aí eu virei e falei assim, gente, que horas que estava marcada a reunião? Aí eles, 15 horas. Que horas são agora? 15:07. Deixa eu te falar, se fosse a volta de Cristo, porque metade ainda não tinha chegado, a metade tinha ficado para trás. Por quê? Porque tudo que a gente for fazer, e aí a mensagem era voltada para o pessoal do louvor, tudo que você for fazer, você tem que fazer como se fizesse para Deus. E se numa reunião você estiver fazendo isso aqui para Deus, eu não imagino quando não é para Deus que você está fazendo. Por quê? Porque a gente não tem compromisso às vezes. E Deus precisa transformar todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, porque se a gente pegar Colossenses aqui, a gente vai ver que essa parte aqui de Colossenses é muito parecida com Efésios. Primeiro, Colossenses capítulo 19 vai falar a respeito do papel da mulher, não é? Mulher, sujeite-se, versículo 18, né? Mulher, sujeite-se, versículo 19. Marido, ame cada um a sua mulher. Versículo 20, filhos, obedeçam seus pais. Versículo 21, pais, não irritem seus filhos. Versículo 22, escravos, obedeçam o seu senhor. E aí entra no 23, aí você vira e fala assim, rapaz, eu acho que eu já li isso aqui em algum lugar. Se a gente voltar para Efésios, capítulo 5, vamos voltar para Efésios, aliás, vamos voltar não, né? Vamos para Efésios, que a gente não teve lá ainda. Efésios, capítulo 5, você vai ver aqui, que no versículo 22 vai falar a mesma coisa. Olha para você ver, versículo 22. Mulher, sujeite-se cada um a seu marido. Versículo 25. Maridos, amem cada um sua mulher. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam seus pais. Versículo 4 aí do capítulo 6. Pais, não irritem seus filhos. Versículo 5 do capítulo 6. Escravos, obedeçam seu senhor. Até aqui está igualzinho lá. O que acontece é que quando a gente vê essa fala de Paulo aqui em Efésios, a história não começa aqui nos deveres de cada um, mas começa aqui no versículo 18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Paulo está falando assim, olha, deixa eu te falar como é que faz para você ser cheio do Espírito Santo. Você não quer um derramar do Espírito Santo? Quero um derramar. Então, o que precisa? Ele vai falar, versículo 19, o seu falar precisa mudar. Ainda aqui no versículo 19, né? Então, falando entre si, depois cantando e louvando a Deus de todo o coração. Versículo 20,
dando graças. Lembra que a gente leu aqui, Salmo 16, 116, versículo 12? Como que eu vou agradecer a Deus? Então, dando graças. Depois o versículo 21, sujeitando-se, que aí entra na divisão dos papéis. O que você é? Como é que faz para se sujeitar? Você é marido, você é esposa, você é filho, você é pai. E aí, quando eu volto lá para Colossenses, eu percebo que essa é a mensagem de Paulo. Apesar dele não estar falando aqui de ser cheio do Espírito Santo, mas é disso que se trata todas as vezes que a gente vê de relacionamento interpessoal, tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Por isso que ele termina aqui no versículo 23, então Colossenses 3, 23, falando tudo o que você fizer, tudo aquele que envolve o seu ser, porque ele foi um pouco mais didático lá em Efésios. Quando ele escreveu a carta à igreja de Éfeso, na mesma época ele também escreveu essa carta aqui à igreja de Colossos, ou Colossos, como dizem alguns, né? Então, Colossos ou Colossos, mas são as duas igrejas. Ele escreveu no mesmo período. Por isso que a mensagem é muito parecida. Então ele está falando assim, olha, deixa eu te falar, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer experimentar um avivamento? Você quer experimentar um derramar do Espírito Santo de Deus? É necessário envolver todas as áreas da sua vida. Tudo o que você quiser. Aí você vai buscar Deus e aí você vai encontrar, porque está envolvendo todo o seu ser. Todo o seu ser. Então a gente precisa colocar toda a nossa vida à disposição de Deus, para que a gente possa experimentar esse avivamento. Aí sim, como diz lá, né? Isaías capítulo 58, que está falando a respeito do jejum. Aí sim as coisas vão começar a acontecer. Aí sim vai acontecer. Aí você vai ser ouvido, aí você vai ser atendido, aí você vai romper os céus. Quer ver? Vamos lá em Isaías 58. Isaías 58 fala a respeito de jejum, tá, gente? Todo o capítulo 58, o verdadeiro jejum. Aí ele fala assim, versículo 8. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Então, aí sim. Quando? Quando que vai acontecer isso? Todo o coração. Todo o coração. E todo o coração envolve toda a igreja. Então não adianta isso acontecer só comigo, porque se acontecer só comigo, se só eu for assim, só eu vou experimentar o avivamento. Mas eu entendi lá no cristianismo que a nossa oração é do Pai Nosso, não é do Pai meu, é do Pai Nosso. Então na minha oração e nesse meu desejo tem que envolver o nós, o plural, não é o singular, é o plural. Então o desejo do meu coração é despertar isso em cada um de vocês aqui nessa noite. É despertar e virar e falar assim, Senhor, eu preciso ter um compromisso com o Senhor verdadeiro e genuíno. E esse compromisso afeta todas as áreas da minha vida. Vai afetar na minha vida aqui, no meu espiritual, no meu emocional, no meu físico, no meu casamento, na minha família, no local onde eu moro, na igreja onde eu estou, no lugar onde eu trabalho. Vai envolver tudo, porque em tudo que eu for fazer, tudo, lá no trânsito, tudo eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Aí sim, a gente vai ver o céu rasgando e o Senhor descendo. Se não for assim, meus irmãos, a gente não vai experimentar esse avivamento. E o desejo do meu coração, igual eu tenho falado desde a semana passada, né? Eu já venho falando há mais tempo, mas desde a semana passada está mais latente, porque eu comecei a trazer textos. Isaías 64. Ah, se o Senhor rasgasse os céus e descesse aqui. Ah, se Ele fizesse isso. A nossa situação mudaria. Todo o nosso ser mudaria. Todas as áreas da nossa vida mudaria. E aí a gente sairia daqui, iria pregar o Evangelho, as pessoas iriam se converter. Porque nós estaremos cheios do Espírito Santo. Aí sim a gente vai orar e o paralítico vai andar, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar. Aí sim
aí sim, que a gente venha experimentar esse aí sim do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, porque como eu falei, a gente precisa ter o compromisso, e o nosso compromisso com o horário aqui é às 21, não é assim? 21 horas, porque é assim que foi decretado, né, pelo prefeito da cidade. As eleições estão chegando, vai ser esse final de semana. E a gente precisa orar muito a Deus, para Ele ter misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A gente precisa de uma intervenção divina, para a gente experimentar esse aí sim do Senhor. Aí sim. Mas para isso, precisamos nos voltar a Deus de todo o nosso coração. Não esquece isso não, meus irmãos. De todo o nosso coração. Precisamos nos envolver verdadeiramente todas as áreas da nossa vida. E isso inclui, inclusive, aí os nossos políticos, os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E a gente não pode orar pelo executivo, legislativo e judiciário só aqui não. A gente precisa orar nas nossas casas. Mas para que hoje o que a gente precisa é experimentar esse aí sim de Deus. E tudo começa pelo arrependimento. Se você pegar cada um desses homens, Jonathan Edwards, João Calvino, Lutero, John Wesley, John Hus, todos esses da história aí, todos esses homens avivalistas aí da história, todos eles começaram com arrependimento. Então a gente vai começar então pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. E aí a gente vai pedir então para a gente experimentar esse aí sim do Senhor. Curva sua cabeça e começa a colocar a sua vida diante de Deus. Coloca todas as áreas da sua vida. A palavra fala, Salmo 19, versículo 12 e 13, a respeito de quem pode discernir os próprios erros. Perdoa dos que eu desconheço, mas perdoa dos meus erros intencionais. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados intencionais, aqueles que nós sabemos que estamos errados, aquele que muitas vezes a gente comete num trânsito, dentro de casa com o cônjuge, dentro de casa com os filhos, dentro de casa com os pais. Tem misericórdia e nos perdoa, Pai, de todo o coração é o que nós pedimos. Tem misericórdia e transforma a nossa mente, muda o nosso coração, muda o nosso caráter, que a gente possa, cada dia que passa, se parecer mais com o Senhor. E para isso é necessário que haja uma transformação da nossa mente. Então muda a nossa mente, muda a nossa atitude para o louvor, honra e glória do Teu nome, Pai, é o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. Tem misericórdia e intervém na nossa vida, Pai, para que a gente possa experimentar esse aí sim do Senhor. Aí sim, quando o Senhor ouve e responde às nossas orações. Aí sim, quando o Senhor intervém na nossa história. Aí sim, quando o Senhor intervém na história da Tua igreja, na história dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, desperta, Pai, desperta cada um de nós aqui, não apenas nessa noite, mas por toda a nossa vida, para nos voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. Pai, não permita, Senhor, que a gente venha sair desse lugar da mesma forma como nós entramos, Senhor. Mas transforma-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra fala lá em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E se o Senhor não entrar na nossa história, nós sabemos que nós nunca vamos experimentar esse avivamento. Mas é o desejo do nosso coração experimentarmos esse avivamento. Então que o Senhor venha com poder e grande glória sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, transformando a nossa mente, mudando o nosso coração. Muda, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor venha transformar para o louvor, honra e glória do Teu nome. E que a gente possa experimentar coisas novas do Senhor. Que a gente possa ver, Pai, em nome de Jesus, paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir,
mortos ressuscitando, Pai, para o louvor, honra e glória do Teu nome. Usa a Tua igreja aqui, Pai, que haja um derramar do Espírito Santo. Então rasga os céus e desce nesse lugar sobre a vida de cada um de nós. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. E que ao voltarmos para as nossas casas, o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, não somente nessa noite, mas por toda a semana. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. E que a gente volte, cheio do Espírito Santo do Senhor, para colocar em prática lá fora tudo aquilo que a gente aprende aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.